Vamos aprender sobre inventário? Eu me chamo Suelen Diniz e ajudo advogadas recém-formadas a regularizarem uma compra e venda 10 vezes mais rápido e com menos burocracia. Aproveite e dá 2 cliques aí para constar e já me segue e se inscreve no meu canal. Então, o prazo para o inventário é de 60 dias, conforme fala o nosso Código de Processo Civil, né? Quem determina esse prazo é o nosso CPC, o nosso Código de Processo Civil. Mas quanto maior o prazo, tá, gente? Maior a multa. Tem que se atentar a isso. Prazo para fazer o inventário é 60 dias. Se você passar desse prazo, você paga uma multa. E quanto maior esse prazo, esse prolongamento, maior é esse valor, tá? Não é proibido ultrapassar esse prazo, porém tem essa multa que você infelizmente vai pagar, certo? A gente tem um inventário judicial. O inventário judicial é aquele que tem um formal de partilha, né? Que é feito através de uma decisão judicial, né? É necessário um juiz fazer toda aquela partilha, aquela composição. Já o extrajudicial é feito através de cartório. Extrajudicial, para quem já é da área, para quem já conhece, sabe que significa que é feito pelo cartório. E quem é que faz? É o tabelião de notas. É feito através do tabelião de notas esse inventário, tá? E conforme é feito, você já vai ver a quantidade de herdeiros. Se for um herdeiro, vai ser feito com adjudicação. A adjudicação é quando tem um único herdeiro. Quando tem mais herdeiros, é feito através de formal de partilha. É feito toda aquela partilha, toda a divisão por igual. Caso essa partilha for desigual, isso é muito importante frisar, você vai ter que efetivar o pagamento de um imposto dessa diferença de quinhão. Diferença de quinhão é a parte da herança, a gente chama de quinhão. A parte que eu tenho direito, a parte que você tem direito, se chama quinhão, entendeu? Então, se tiver excesso de quinhão, tá? O excesso de alguém vai receber um valor a mais, vai ter que ser pago essa diferença junto à Secretaria da Fazenda do Estado, do seu estado, tá bom? E como é que faz todo esse procedimento, Suelen? Outra coisa muito importante que tem acontecido muito, é uma dica que vai ficar para você muito valiosa. Essa dica é a seguinte: você que teve um ente querido falecido, e aí vocês vão decidir quem vai ser o inventariante. Essa pessoa que vai tomar frente, que vai tomar cuidado de tudo com relação à pessoa já falecida. Geralmente é a meeira, não significa que isso seja padrão. Pode ser também um dos herdeiros necessários, entendeu? Olha, gente, como é que acontece? Às vezes a pessoa vem a falecer e tu não sabe, por exemplo, quais são a renda que aquela pessoa deixou no banco, talvez uma aposentadoria, algo guardado lá, não sei. Olha, como é que eu faço para fazer toda essa divisão? Olha, existe uma escritura de inventariante que é feita no cartório de notas, através do tabelião de notas, que isso faz com que você facilita que você tenha acesso a esses dados ao banco. Só é através dessa escritura, porque são dados sigilosos. Sabemos que o banco trabalha, né, com aquela quantia que você guarda, que você... o banco não libera informações suas pessoais para qualquer um. Então, você só vai conseguir as informações do seu ente falecido através dessa escritura, a escritura de inventariante. Fazendo essa escritura, ela sendo lavrada no cartório de notas, você vai poder apresentar ela no banco e ter acesso a essas informações bancárias do ente querido falecido. Existem muitos profissionais que ainda confundem a questão do inventário. Em que sentido? Uma profissional conhecida, ela pegou o seu primeiro inventário e ela teve muita dificuldade. Em que sentido, gente? A cliente dela procurou e a primeira coisa que ela fez foi recolher o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto Causa Mortes e Doação. É um imposto que ele é recolhido através da Fazenda Pública do seu estado, tá? Todo inventário e doação é feito esse recolhimento de imposto, porque ocorre uma transmissão, certo? Quando você doa
um imóvel, quando você alguém falece, vem a óbito e esse imóvel passa para os herdeiros, existe uma transmissão. Essa transmissão, toda transmissão a gente sabe que recolhe imposto. Nesse quesito, o ITCMD é o imposto recolhido para o inventário, tá bom? Bem, o que ela fez? Ela recolheu o ITCMD. Só que aí ela chegou, ela preencheu, foi lá no site da Fazenda. Ela sabe, o site da Fazenda hoje ele é autodidático, ele te ensina, ele te mostra como é que você faz. Você coloca lá quem é a meeira, quem são os herdeiros, qual é a quantidade. Ela preencheu lá todos os dados no site, colocou quem era o meeiro, tudinho, quem era os herdeiros. Ele é autodidático, ele ensina, ele facilita. E daí é impresso aquele boleto DAI que a gente chama. É impresso e efetivado o pagamento. Agora pensa comigo, imagina quanto não saiu esse imposto, essa avaliação desses imóveis, desses bens, né? E aí o que acontece? Deu errado. Deu errado por quê, Suelen? Deu errado porque no final das contas não era necessário o inventário, e sim o uso capião pelo tempo de posse que a cliente dela tinha no imóvel. Não cabia mais o inventário e sim o uso capião. Por isso que eu digo, gente, vocês têm que ter muito cuidado, estudo, calma, cautela, estudar cada passo do cada situação, cada caso do seu cliente. Por quê? Conforme isso aconteceu, ela teve que entrar com um requerimento solicitando a devolução daquele valor. E, não sei se vocês sabem, mas o que acontece? Quando vocês vão requerer esse valor, você tem que aguardar um prazo de 2 anos para mais. Ou seja, ocorreu um valor oneroso, houve algo oneroso para o cliente dela, que ela teve que solicitar a devolução e ficou uma situação até chata. Então, vamos lá, você tem que tomar muito cuidado com a questão da petição de inventário, tá, gente? Por que com a petição de inventário? Porque a petição de inventário, ela vai te ajudar, tá, a descobrir, a conseguir quebrar aquele sigilo do banco, porque o banco, ele guarda nossos dados pessoais. Tem uma poupança, tem uma conta corrente, um valor guardado ali, e a pessoa veio a óbito, então você não tem acesso a esse tipo de informação, você pode fazer através da petição, da escritura de inventário, gente. Desculpa, falei errado anteriormente. Escritura de inventário feita no cartório de notas pelo tabelião de notas. Gente, primeira pessoa a fazer a análise desse processo todo é o advogado. Ele vai pegar o seu caso, ele vai analisar se esse caso vai ser judicial ou extrajudicial. Suelen, como é esse processo judicial? Gente, o processo judicial tudo depende muito das condições financeiras do cliente, tá? Porque judicialmente você tem acesso à justiça gratuita. Extrajudicial tem um gasto que vai ser feito, né? Um gasto com cartório, um gasto com a questão dos honorários do advogado e fora outras extras cobranças, né, que são feitas. Se for feito pelo judiciário, vai ser feita a ação judicial de inventário. Vai terminar em formal de partilha. Caso contrário, caso for extrajudicial, um procedimento ser feito através de escritura pública, tá, de inventário, o advogado ele vai ter que analisar, fazer todo esse procedimento com relação ao inventário. Se for para o judiciário e os herdeiros forem amiguinhos, né? Os herdeiros se dão bem, aí vai ser tranquilo, vai ser só a homologação da partilha, né? Pelo judiciário, tá? Agora, vai ser consensual. Agora, se for litigioso, se tem algum herdeiro que não concorda com aquela partilha, se tem algum herdeiro, os herdeiros não se entendem, não se bicam, como falam, vai ser litigioso, vai ter que aguardar a decisão do juiz, vai ser judicialmente concluído, né, gente?
Então, diante de toda essa confusão, vai ser citado os herdeiros, tá? A partir do momento que eles são citados, vai ser aberta várias contestações, né? A partir dessas contestações, vai entrar aí o perito, que o perito vai fazer a avaliação desses imóveis para saber realmente a consenso, vai para inventário litigioso e entra a questão do perito para fazer a avaliação desses imóveis que estão em jogo, tá? Vai ser feita toda essa avaliação por conta dos herdeiros não entrarem em um consenso, né? Ter uma situação, uma confusão generalizada entre eles, quando não há, eles não entram no acordo, tá bom? Gente, vamos lá. O que é o espólio? O espólio é o conjunto patrimonial do falecido. Tem gente que não consegue compreender essas palavras técnicas. Então, o espólio é o conjunto patrimonial do falecido, do de cujos. Também chamamos o falecido, a pessoa que veio a óbito, de cujos, tá? Gente, sobre a partilha, quando é esquecido um bem, quando tem algum bem que está por lá de fora, um carro, uma moto, eu vou entrar com a sobrepartilha para poder incluir aquele bem, tá? Pra gente poder fazer a divisão certinha. Gente, e quando a gente esquece um herdeiro por maldade, por má fé, né? Como é que é feito? Esse herdeiro, ele tem um prazo de 10 anos para contestar, para entrar com a questão da petição de partilha. Esse herdeiro, ele tem 10 anos para contestar, para entrar, para solicitar, junto com a petição de herança. Ele precisa entrar com essa petição, pois ele, digamos, se não foi incluso, foi usado de má fé, de maldade, não incluir esse herdeiro, ele pode sim entrar com a petição de herança. E aí esse herdeiro, ele tem, como já tinha dito, os 10 anos para poder socorrer ao judiciário, tá, gente? O alvará judicial, ele pode ser usado quando a situação é consensual. Quando é litigiosa, ele não dá para ser usado, tá, gente? O alvará judicial é usado como ação ou um pedido, tá? Então, gente, 60 dias para você entrar com... é o prazo para você entrar com o inventário, tá? Podendo ser um tempo maior, porém, é cobrado uma multa. E quanto maior esse tempo, maior é a multa. Tá bom? A gente não pode esquecer isso. 60 dias para você poder formalizar o inventário, a partilha. Nós temos no Brasil algumas espécies de morte. Quais são esses tipos de morte, Suelen? A primeira é a morte natural. Gente, como é que acontece a morte natural? Aquela que tem corpo. A morte natural é o que acontece quando a pessoa morre por idade. A morte natural até por conta de doenças. A gente chama de morte natural porque existe o corpo. E a morte presumida? A morte presumida é aquela que não tem corpo. Sueli, como é que funciona essa morte presumida? Um exemplo, a pessoa saiu para comprar um cigarro e não voltou, sumiu. É uma morte presumida. Por que presumida? Não se sabe ao certo, mas a gente entende que a pessoa veio a falecer, pois ela morreu, ela sumiu na realidade. Então, eu não tenho ao certo a identificação, o paradeiro dessa pessoa. Então, isso se chama de morte presumida. Suelen, morte por conveniência ou simultânea. O que é isso, Suelen, morte por conveniência ou simultânea? É a morte que ocorre em um acidente, através de um navio, através de um carro. São várias pessoas que morreram nessa situação, mas você não sabe a ordem dessa morte, você não sabe quem morreu primeiro, quem foi o último, você não consegue identificar. Então, diante disso, pode ser feito, tá, um inventário judicial, uma escritura de inventário, para resolver uma situação de 3 mortes da mesma família, tá? Não podem ser casados, mas pode ser irmãos, tá?
pode ser irmãos, eles têm que ter também um vínculo patrimonial para poder fazer esse inventário em uma só escritura, certo? Numa situação como essa da morte de conveniência ou simultânea, tá bom? Verifica também se pode caber o alvará judicial. Por que o alvará judicial? O alvará ele serve para te levantar a questão de dinheiro, a venda de um imóvel. O alvará judicial ele te ajuda muito. Tá, gente, vamos lá para as documentações. Suelen, o que é necessário? Quais são os tipos? Primeiro de tudo, e o óbvio, é a certidão de óbito. A pessoa que vem a falecer é feito, assim como a pessoa nasce, tem a certidão de nascimento, assim como a pessoa casa, tem a certidão de casamento, a pessoa quando vem a óbito, quando ela falece, ela tem a certidão de óbito. Lá tem as causas da morte, o dia que morreu, o horário, o local, se deixou herdeiro, tá? Tudo vem, esses tipos de informações vem na certidão de óbito e ela vai ser utilizada para o inventário, tá? Muito importante. Outro documento muito importante são as certidões negativas. Sueli, o que é a certidão negativa? É a certidão que comprova a inexistência de dívida, tá? A pessoa que vem a óbito, ela não pode ter dívida para fazer o inventário, tá bom, gente? Tem que comprovar. Aqui no nosso estado do Pará, nós utilizamos as certidões tributária e não tributária estadual, a certidão federal, que é da União, e a certidão municipal, principalmente a certidão do último domicílio do falecido, tá? A gente sempre pede a negativa do último domicílio do falecido e a negativa do inventário, porque nem sempre a pessoa onde faleceu ela tem o imóvel. E então tem que ter a certidão negativa municipal do imóvel, referente ao nome da pessoa, junto ao imóvel, e referente ao CPF da pessoa também nessa prefeitura, nessa localidade. E também a certidão no último imóvel, por exemplo, temos aqui duas cidades, Ananindeua e Belém. Às vezes a pessoa tem um imóvel em Ananindeua e veio a falecer em Belém. Então, a gente necessita, é solicitado pelo cartório, as certidões negativas da prefeitura de Ananindeua e da cidade de Belém, certo? Outro documento muito importante é a certidão negativa de testamento. Outra certidão de suma importância é a certidão negativa de testamento. Por que isso, Ellen, de testamento? Porque, gente, se existe um testamento, não tem por que como fazer o inventário. Porque o testamento, ele identifica que você deixou um bem para uma certa pessoa. Existem dois tipos de testamento. Testamento público e o testamento cerrado. Por que o cerrado? O cerrado é aquele que tu só vai levar conhecimento para as pessoas quando você vier a óbito. Tá? Enquanto isso, fica guardadinho e reservado. Quem é que te disponibiliza essa certidão negativa de testamento? É o colégio notarial. O colégio notarial é onde fica toda essa ligação, tá? Todo esse trâmite, todo esse controle desses tipos de testamento. Se você não foi feito o testamento, tem que ser apresentado a certidão negativa para o inventário, tá bom? O inventário, ele aceita a justiça gratuita, tá? Existe a possibilidade de ter a justiça gratuita. O ITCMD, o que é o ITCMD? Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. É o imposto recolhido no inventário. É a legislação estadual que toma de conta. Muda muito de um estado para outro. É a Fazenda Pública que faz esse tipo de recolhimento. Mais uma vez, para não esquecer, o prazo para o inventário são 60 dias, tá? Podendo aumentar esse prazo, sendo que será pago uma multa. E quanto maior esse prazo, maior é a multa. Documentos necessários para o inventário: certidão de óbito e as certidões negativas de inexistência de débitos, de dívidas, tá? E também a certidão negativa de testamento. Lembrando também que outra coisa muito importante é o imposto, ITCMD, o recolhimento feito pela Secretaria da Fazenda do seu estado, tá? É a legislação estadual que toma de conta disso daí. Então, vocês já entenderam
que existe a possibilidade da justiça gratuita, existe a possibilidade também de solicitar o alvará judicial. Existem 3 tipos de morte: a morte natural, a morte presumida e a morte por conveniência ou simultânea, tá? Então, já deu para ter uma certa noção de como é que funciona o inventário. Eu espero ter ajudado vocês com essa rápida informação, uma informação bem breve, mas espero ter agregado ainda mais de conhecimento para vocês. Se você gostou dessas informações, escreva aqui nos comentários o que você achou dessas informações e compartilha com as pessoas que você acha que precisam saber desse tipo de situação, desse caso, e que vai ajudar muito, tá bom?